Estamos aqui para mais uma semana de conteúdos e é muito bom estar contigo e é muito bom saber que você que está chegando pela primeira vez no canal, e com isso eu já quero te convidar a se inscrever no botãozinho vermelho, clica ali, inscrever-se, do ladinho tem o sininho, ative todas as notificações e toda vez que eu fizer um novo conteúdo, você obviamente vai ser notificado, assim como você que já é inscrito. Também quero informar que eu vou mudar os conteúdos para as 18 horas, porque eu fiz uma enquetezinha no meu WhatsApp com todo o pessoal que está na minha lista de contatos e a maioria decidiu e optou pelas 18 horas, tá bom? Então será assim a partir inclusive deste vídeo que você está vendo nesta segunda-feira. Bom, vamos lá então ao que interessa. Inscrição, ativação de sininho de notificações, comentário, gente, eu já pedi, que isso é importantíssimo, o certinho, e também o compartilhamento, porque tudo é importante. E nós vamos falar sobre essa questão aí dos Estados Unidos, sobre o Congresso americano. Mas eu quero fazer, primeiramente, uma ressalva, e é sobre isso que nós vamos falar, tá bom? Então vamos nessa. Esse bolsonarismo ridículo, agora eles têm atenuado, mas estão vindo com uma carga pesada de novo, agora com todo um passado que já está derrubado, etc e tal. Mas qualquer coisa assim, vai para Cuba, vai para Venezuela. O que eles não entendem é que a Venezuela e Cuba vieram para o Brasil com o desgoverno Bolsonaro. Porque, em bem verdade, eles também não sabem que foi uma revolução cubana e que os Estados Unidos guardou uma mágoa tão grande com eles, que faz 60 anos que Cuba não pode negociar com ninguém. Cuba sofreu, inclusive, eu diria assim, uma coisa sórdida na pandemia, que não podia comprar nem respiradores de outros países. Por isso, Cuba empobreceu, por isso Cuba vive daquele estado. A Venezuela é um processo onde havia uma elite dominante e houve ali uma outra situação com o Chávez e que se perpetuou com o Maduro. Tanto que numa fala do Lula com o Hugo, ele disse: Hugo, por que está comprando tanta arma? Por que não alimenta esse povo? Então nós não estamos falando de um regime de esquerda, estamos falando, no caso da Venezuela, de um regime ditatorial. No caso de Cuba, de uma revolução que foi o povo quem quis e que afetou diretamente os interesses do quintalzinho dos Estados Unidos que havia dentro de Cuba. Tá entendido? Então pode bater no bolsonarismo, que eles não sabem de nada. Mas a grande verdade da contextualização é que Cuba sofreu essas sanções pelos Estados Unidos, Venezuela sofreu essas sanções pelos Estados Unidos, a Rússia agora está sofrendo sanções impostas pelos Estados Unidos com o apoio da União Europeia, da OTAN, etc. e tal, e tudo isso é um descalabro. Não tem por que os Estados Unidos ser o manda-chuva em todo o mundo. Mas a curiosidade que está nesse cenário é que lá nos idos dos anos 60, quando houve o famoso golpe militar, ele foi dado em várias partes da América Latina. Eu já falei sobre isso, porque havia o temor dos Estados Unidos do crescimento da então União Soviética, do famoso comunismo, que eles também não sabem o que é comunismo, não sabem o que é socialismo e só sabem de capitalismo porque eles botam dinheiro no bolso, mas não sabem também como é que esse sistema é regido, tá certo? Então agora o que está acontecendo, gente? Nós precisamos difundir essa informação. O Congresso americano já botou em votação sanções ao Brasil caso este retardado com os milicos queiram tentar um golpe à democracia brasileira. O recado não é recado, a lei americana para isso, para estar com esse olhar observador junto às eleições brasileiras, terá sim consequências gravíssimas. Vão cortar as relações. E por que os Estados Unidos, hoje, que se foi os Estados Unidos quem ajudou a orquestrar o golpe de 1964, não quer a mesma repetição no ano 2022? Simples, porque pela falta de competência do Bolsonaro, Cuba, aliás, a Argentina já não compra mais do Brasil, a Venezuela já não compra mais do Brasil, dentre outros tantos países, porque esse retardado simplesmente resolveu brigar com outros tantos países, e neste cenário quem está avançando muito é a China. E agora eles brigam, que é China porque tudo vai virar comunista. Não, até isso eu quero já esclarecer para você. A China não quer implantar o seu regime em lugar nenhum. A China quer fazer negócios, a China quer dinheiro, a China quer poder econômico para comprar comida e a sustentar a sua Babilônia de povo, que são mais de 1 bi e 600 mais ou menos milhões de pessoas só na China. Então a China
é capitalista e quer negociar, eu estou comprando, quer negociar, eu estou fazendo. E este imbecil que está aí quis brigar inclusive com a China. Então, para evitar este avanço da China, veja que interessante, 64 era a União Soviética, 62 ali era a União Soviética na Guerra Fria. Agora é a China, que os Estados Unidos, que a China já disse que vai chegar em primeiro, é o segundo país hoje economicamente mais forte do mundo e a China quer esse status. Então, se o Bolsonaro quiser fazer uma ruptura institucional, vai sofrer sanções, porque isso vai prejudicar diretamente os Estados Unidos. Porque como o Brasil é o eixo, é o maior polo, é o maior país nesse setor da América Latina, dentre outras conjunções com o globalismo, dessa economia globalizada, não é interesse dos Estados Unidos que haja essa ruptura, porque isso só favorece a China. Percebe como essa essa geopolítica ela é complicada. Só que este retardado não consegue entender como o mundo funciona. E os bolsonaristas, menos ainda. Então está dado o meu recado. Se o Bolsonaro quiser, junto com esses milicos que já deveriam estar dentro dos seus quartéis, já receberam o recado. Aliás, uma secretária americana do governo Biden já esteve no Brasil, a CIA já esteve no Brasil, o FBI já vieram dizer para o Biden que não é para, aliás, para o Bolsonaro, que não é para se meter nas eleições. Então, nós estamos diante de um grande impasse. E o pior deles são as sanções americanas. E vamos convergir com a verdade. Os Estados Unidos pode sim dizer para o mundo: não compre dos Estados Unidos. Tira o dinheiro do Brasil, não compre do Brasil, não faça negócio com o Brasil, corta a exportação do que eles têm, que nós precisamos, e aí vai. Corta as nossas importações e aí vai. É isso que nós queremos, Brasil, é isso que essa gente retardada não consegue perceber. Então, gente, nós precisamos difundir. E como eu disse, eu te entrego conteúdo pronto. Você só tem o compromisso de ajudar, dando certinho que é de graça, comentando que é de graça e compartilhando que é de graça. Nós precisamos disseminar essa informação, convidando pessoas que se perfilam com o nosso pensamento para vir para o nosso canal. É assim que nós vamos conseguir continuar derrotando essa treva, porque agora ele está nesse absurdo desta PEC inconstitucional, que eu espero que entre em recesso logo o Congresso e não dê tempo da aprovação, porque deverá haver obstruções, mas nós vamos falar isso durante a semana, talvez. Mas esse é o recado. Tem muita coisa boa para vir nessa semana e você precisa estar ligado. Então, repetindo, 18 horas vão entrar os conteúdos, fim de semana, trégua, passo para você e para mim, tá bom? Mas de segunda a sexta, a menos quando tenha uma coisa extra, assim, muito urgente, que eu preciso dar o meu pitaco, então pode entrar no sábado, pode entrar no domingo. Do contrário, de segunda a sexta, às 18 horas, ligadinho no canal, compartilhando, dando certinho, assistindo o conteúdo até o final e vamos fazer a resistência, porque aqui é a voz da esquerda resistente. A verdade doe quem doer. E antes de eu dizer o que eu digo sempre ao final de cada conteúdo, lembre-se de divulgar isto nas redes bolsonaristas. Os Estados Unidos já mobilizou o Congresso para fazer uma moção, uma lei, para dizer: se o Brasil, se o Bolsonaro, os militares quiserem atrapalhar as eleições no Brasil, vai haver sanções. E você e o mundo está vendo o que acontece com Cuba até o dia de hoje, que é um absurdo, o que aconteceu com a Venezuela e o que está acontecendo com a Rússia, dentre outras coisas cocidas que eu nem vou citar aqui, que os Estados Unidos faz com esse poder, que eu não sei de onde que lhe foi dado, mas ele tem, e é assim que vai ser. Os americanos, como disse o Lula uma vez, e aí ele é um nojento, né? O americano, primeiro pensa nele, segundo pensa nele, terceiro pensa nele, quarto pensa nele, quinto pensa nele, e lá pelas tantas ele vai ver se ele pode pensar no outro. Eles trabalham para os interesses deles e não pelos interesses dos outros. Por isso é preocupante essa treva ganhar ou essa treva levar uma eleição para o segundo turno. Por isso nós temos que eleger o Lula no primeiro turno
e a maioria de deputados, senadores, governadores de esquerda para nós recuperarmos esse país. E tá dado o recado. É isso aí. Os Estados Unidos vai mandar ver. Não quer saber. Engraçado. Mas lembre-se, 64 era a União Soviética. Então eles apoiaram o golpe. 2022 é a China. Eles são contra o golpe. Porque os interesses dos americanos estão acima de tudo. E a China é um problema. Então não é guerra, mas, de novo, agora é uma guerra fria entre China e United States of America. Simples assim. Então vamos nessa. Com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.